A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para apresentar o resumo da segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui do primeiro trimestre. Nós vamos estudar agora. Estudamos na semana passada a primeira lição, que falava sobre a pessoa do Espírito Santo. Estudamos, foi muito importante aquela lição como introdução do trimestre, e aprendemos bastante sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, a sua personalidade, né? Infelizmente, muitos não entendem a divindade e a pessoa do Espírito Santo, tem ele como uma força ativa, um fenômeno da natureza, né? Mas nós explicamos bem, deixamos bem claro a personalidade do Espírito Santo como uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem sentimento, emoção, né? E também tem a sua vontade própria. Embora toda a vontade ali é em harmonia com o Pai e o Filho, né? Mas hoje nós vamos estudar a segunda lição, que vai falar sobre a sua atuação no plano da redenção. Nós vamos ver hoje o processo, como o Espírito Santo opera, a sua ação no processo da salvação, né? Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não teria salvação, ninguém viria a Cristo se o Espírito Santo não trouxesse. Então nós vamos estudar esse processo, não só da atuação do Espírito Santo na vida do pecador não salvo, trazendo ele a Jesus, os que desejarem, né? Os que aceitarem, os que tiverem fé, mas também nós vamos ver aqui na edificação dos crentes, porque o Espírito Santo, ele não só convence o homem do pecado, mas ele também, depois desse homem convertido, ele edifica, né, a vida do crente. E a igreja está sendo edificada pelo Espírito Santo de Deus, ok? Nós cremos que vai ser uma lição muito importante, que vai ajudar a entender melhor a atuação da terceira pessoa da Trindade, que não é um fenômeno da natureza, não é uma força ativa, ele é uma pessoa e uma pessoa divina, que é o mais importante, né? Bem, nós vamos ver aqui a primeira parte da nossa lição. Nós vamos aprender aqui, né, que é muito importante, que a salvação da humanidade, ela foi um projeto de Deus, certo? Do Deus Trino, planejado antes da fundação do mundo. Então, cada um dos membros da Trindade exerce uma função nesse plano da salvação, certo? Muita gente fica assim pensando, poxa, mas esse plano da salvação, e Adão pecou, será que Deus sabia que Adão ia pecar? Até hoje, né, a gente ainda encontra muitos crentes com essas dúvidas na cabeça, né? Se Deus sabia que Adão ia pecar, ele não planejou tudo direitinho, mas Deus é onisciente, ele sabe que Adão ia pecar, e por que fez? Bem, uma coisa é certa, né? Se Deus sabe ou não que nós íamos pecar, ele sabe. Agora, um detalhe importante é que Deus também sabe que nós pecamos porque quisemos pecar, né? Ninguém é obrigado a pecar, e cada um é responsável pela sua atitude diante de Deus. Adão pecou, né? Mas ele foi responsável pelo seu pecado. Eva pecou, também ela é responsável. Qualquer pessoa que peca é responsável pelo seu pecado. Não tem desculpa, né? Se Deus sabia que ia pecar ou não. O mais importante é que Deus, né, estabeleceu um plano de salvação para o homem pecador. É isso que é importante, que nós temos que entender, certo? E nesse plano eterno de salvação, né, que não é um plano qualquer, é um plano bem elaborado, onde a salvação é através da morte do Senhor Jesus, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então cada um tem uma função. O Pai enviou Jesus, Jesus realizou, e o Espírito Santo é que está trabalhando nesse processo da salvação aqui na Terra, né?
Então, a primeira promessa que nós vamos ver aqui é a promessa messiânica. Vamos entender isso. Bem, se existe uma promessa, lógico, é porque existe um plano envolvido nisso, né? E nesse plano está, conforme eu já disse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a promessa do Messias está no Velho Testamento. Embora, né, quando Deus falou para Adão que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar, é lógico que ali, né, Deus já não entra assim com aquele propósito do Messias, porque o Messias, como Salvador, ele está relacionado, lógico, ao povo de Israel, né? Viria da descendência de Israel. Mas Deus já deixou claro, a salvação já estava sendo planejada. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que a salvação foi planejada antes da fundação do mundo, né? Então, a promessa do Messias vir ao mundo no Velho Testamento, o profeta Isaías mesmo, ele é considerado o profeta messiânico. Por quê? Porque ele que trouxe mais profecias sobre a pessoa de Jesus como Messias. Messias, né, é ungido. Ungido é uma palavra que no hebraico significa Messias, né? E ungido no grego significa Cristo, certo? Então, Cristo e Messias significa ungido, um no grego e outro no hebraico, né? Então, a promessa do Messias vir ao mundo sempre foi acompanhado da promessa do Espírito Santo. Tudo isso foi confirmado no Novo Testamento. Todas as promessas do Velho Testamento foram confirmadas no Novo Testamento, certo? A mesma Bíblia, o mesmo Velho Testamento, que fala sobre a vinda do Messias, fala também da vinda do Espírito Santo. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso aí está em abundância aí no livro de Isaías, derramarei água sobre o sedento. Então essa promessa, ela já vem do Velho Testamento, acompanhado da promessa ao Messias. Então, na antiga aliança, número 2 aqui, há uma diferença na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Agora, um detalhe aqui importante, essa diferença que existe da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes, fica bem claro que essa diferença não está no Espírito Santo. O Espírito Santo não muda, né? Ele é divino. Ele é o Espírito eterno. O Espírito eterno no sentido absoluto. Não como nós, que nós somos eternos, né? Mas limitado, porque nós tivemos começo. Agora, o Espírito Santo, ele é eterno no sentido ilimitado, no sentido completo, no sentido absoluto, porque ele não teve começo e não vai ter fim, né? Com certeza. Então, o Espírito Santo, ele não muda. Então, a diferença do Espírito Santo no Velho Testamento para o Novo Testamento não está nele, está na sua forma de agir, né? O Espírito Santo, ele não vem só em situações difíceis para resolver problema, até o líder resolver a sua situação. Não. Hoje o Espírito Santo é uma promessa que veio para ficar. Ele veio para ficar para sempre. Jesus falou, quando ele vier, ele ficará convosco para sempre. Isso aí é a situação que hoje nós temos por vivermos na dispensação da graça, mas ao mesmo tempo na dispensação do Espírito. Porque quem está liderando a igreja do Pentecostes para cá é o Espírito Santo, né? Nós vamos ver isso aí no decorrer dessas 13 lições aí. Bem, o Espírito Santo também, ele capacitava, né, lá no Velho Testamento, as pessoas para obras específicas. Ele levantava profetas, né? Os profetas eram usados por ele. Ele dava também habilidades espirituais, dons de profecia. Não digo dons de profecia como no Novo Testamento, mas eram profetas usados em profecia, em revelações, em milagre, como Eliseu, né? Eliseu fez até o dobro de milagres de Elias, mas quem que usava eles? Era o Espírito Santo. Ele também dava aptidões individuais. Aquele Bezalel, ele foi usado ali para fazer trabalhos artísticos lá no tabernáculo,
né? Deus levantou pessoas com essas habilidades para fazer trabalhos, e também líderes militares. Vamos, por exemplo, um exemplo de Gideão. Que habilidade Gideão tinha para ser o líder militar que ele foi, para ser o líder que ele foi? Nenhuma. Mas quando foi necessário, o Espírito Santo foi e habilitou Gideão para ser um grande líder, como outros grandes reis, né? Quantos homens que Deus escolheu que não tinha habilidade nenhuma para a guerra, não sabia nem lutar, nem brigar, mas na hora eles se tornavam heróis. Por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida deles. Quando Davi era um apacentador de ovelhas, de umas poucas ovelhas lá no deserto, lá, né? Quando ele foi ungido com óleo pelo profeta Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele se apossou de Davi. Ele passou, a partir daquele momento, tomar conta. Ele tomou posse da vida de Davi. Então, a partir daquele momento, Davi passou a ser uma outra pessoa, né? Por quê? Porque o Espírito Santo entrou na vida dele. Então, o Espírito Santo ele tem essa função de capacitar as pessoas para realizar os propósitos de Deus. Assim como ele deu poder a Sansão, né? Deu sabedoria a Salomão. Para quê? Para realizar os propósitos de Deus. Infelizmente, eles não chegaram até o fim, porque pecaram, deram lugar ao diabo, à carne, e o Espírito Santo sai fora, né? O Espírito Santo não fica na imundície. Número 3, promessa do Consolador. Outra coisa importante, nós estamos vendo aqui o Espírito Santo como promessa messiânica na antiga aliança e promessa do Consolador. O Consolador só viria depois que Jesus realizasse a obra expiatória. O que Jesus falou? Jesus foi bem claro quando ele falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E Jesus só poderia voltar ao Pai quando? Quando ele consumasse a obra dele aqui na terra. Enquanto Jesus não consumasse a obra dele aqui na terra, ele não poderia voltar para o Pai. Mas ele só voltaria, por isso que ele usou essa palavra simples, mas bem profunda: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, o Consolador só viria, né, depois que Jesus realizasse a obra completa. Jesus teria que morrer, né, na cruz, ser sepultado, ao terceiro dia ressuscitar e depois ir para o Pai. Porque a Bíblia diz que Jesus foi recebido no céu, né? Jesus não chegou no céu de penetra, não. Ele foi recebido no céu pelo Pai e assentou-se à direita de Deus, do Pai, né? Então o Consolador só viria depois que Jesus realizasse a sua obra expiatória na cruz. Que obra expiatória é essa? Morrendo pelos nossos pecados, certo? Sendo ressuscitado, voltou para o céu da onde ele veio. Então Jesus tinha muita coisa para ensinar, entendeu? Muita coisa. Mas os discípulos não tinham capacidade para entender, para compreender, para suportar todos os ensinos. Não é que Jesus não podia, mas não ia adiantar. Eles eram imaturos ainda, eles não assimilavam legal ainda o que Jesus ensinava, entendeu? Faltava experiência, faltava maturidade, faltava uma série de coisas que se encaixassem naquele perfil de um bom aluno, entendeu? Eles não eram ainda bons alunos. Então, mas Jesus deixou a base, que era muito importante. Então, Jesus, como um sábio mestre, né? Jesus não entulhou eles de conhecimento. Toma. Não, Jesus foi dando, assim como eu posso dizer, encolheradas, né? Devagar, mas deixou uma base muito boa para que o Espírito Santo, quando viesse, completasse aquilo que faltou, entendeu? Porque eles não tinham capacidade de entender. Então Jesus tinha muita coisa para ensinar, mas para eles aprenderem ali, ele deixou o restante da tarefa para o Espírito Santo, entendeu? Porque eles não podiam suportar realmente ainda
aquilo tudo que Jesus estava ensinando, né? Número 2 aqui. Bem, o Espírito Santo também, ele consola, ele ensina, né? O Consolador viria para ensinar os discípulos, conforme nós já falamos, e fazer também lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, entendeu? Testificar. O próprio Jesus falou, vocês vão testificar. Testificar aqui é dar testemunho daquilo que Jesus ensinou. E o Espírito Santo também. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele dá testemunho daquilo que Jesus ensinou. E nós hoje, é o que está na palavra, entendeu? Tudo que está escrito aqui, nós temos que testificar. E o Espírito Santo testifica conosco. Não adianta, se nós falarmos sem o Espírito Santo, é como um símbolo, é um barulho de um sino, entendeu? Só faz um barulho retumbante, mas não resolve o problema. Para a palavra penetrar no íntimo das pessoas, só com a ação do Espírito Santo. Vamos lá, o Consolador. Esse termo bíblico é interessante. No grego, essa palavra consoladora significa paráclito, né? Ela vem da preposição para, ao lado, parar ao lado, né? E do verbo kaleo, que significa chamar, convocar, que significa também defender, defensor, advogado, ajudador. É isso. Então a palavra paráclito é isso. É um ajudador, é um advogado, é alguém que está do teu lado para te defender, para te ajudar. Entendeu? A nossa carência nesse mundo é muito grande. Só alguém onipotente é que pode nos dar vitória contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra o nosso eu. Entendeu? Se não for o Espírito Santo na nossa vida, alguém onipotente, onipresente, onisciente, um consolador completo, né? Nós não chegaríamos ao final. Quando Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, está se referindo à salvação da nossa alma. Só Ele é que pode salvar a gente. Agora, quem conduz a gente nessa estrada é o Espírito Santo, né? Então, quando se fala de paráclito, de consolador, está se falando do Espírito Santo. Agora, essa palavra paráclito, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento, se referindo, 4 vezes ela se refere ao Espírito Santo, e uma vez só ela se refere a Jesus. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Entendeu? Então, a ideia geral, isso aqui é importante, de paráclito, né, que é traduzido por advogado, por consolador, alguém que está ao lado teu para te ajudar, é essa força da palavra grega. A tradução melhor, segundo os melhores comentadores, a tradução consolador é a mais apropriada, entendeu? Porque realmente ele consola. Número 2 aqui, o Espírito Santo consola e ensina, então ele é também o ensinador, ele é o mestre. Então, sendo o Espírito Santo da mesma prerrogativa de Jesus, porque quando Jesus falou, vou enviar outro Consolador, é outro da mesma qualidade, da mesma capacidade, do mesmo poder. Porque no grego, existem 2 palavras para o outro. Outro da mesma natureza, da mesma espécie, e outro de natureza diferente, de espécie diferente, de tipo diferente. Mas a palavra que Jesus usa aqui no grego para outro, é outro da mesma espécie, é outro do mesmo tipo, é outro da mesma natureza, que é o quê? O Espírito Santo. Então, por isso que Jesus falou, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Então, esse ensinador aqui é da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma majestade de Jesus, que é o Espírito Santo. Jesus não mandou alguém inferior a ele, nem superior. Jesus enviou alguém, o Pai, né? Que ali é o Pai e o Filho que enviou, né? Jesus enviou o Espírito Santo, alguém igual a ele, porque não tem um maior do que o outro, a não ser naquela situação que Jesus falou,
quando ele estava vivendo a sua vida terrena. Mas, certo, o Espírito Santo veio para consolar. E diferente, Jesus, embora Jesus estava presente sempre, o Espírito Santo, ele consola lá dentro, ele habita, né? Jesus vivia junto com seus discípulos, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. É uma diferença muito importante, entendeu? Então, por isso que o Espírito Santo é chamado por Jesus de outro Consolador, com o mesmo ministério de ensino. Está lá em João capítulo 14, versículo 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras, né? Isso aí é que é importante. O apóstolo Paulo, ele dá esse ensinamento, né? Que o Espírito Santo ensina a gente a entender a Bíblia, principalmente para pregar, para ensinar, para evangelizar, né? Aqui na Bíblia está escrito, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, 1 Coríntios 2, convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande temor. A minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Entendeu? É simples assim. É simples e profundo. É assim que as coisas de Deus é. Complicado é o homem. Entendeu? Como ele complica. Mas Deus não. Deus é simples. Não deixa de ser profundo. Mas é simples. Qualquer um entende. Entendeu? Principalmente com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele é o ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador na nossa vida diária, no nosso dia a dia, entendeu? O que o Espírito Santo tenta fazer? Ele luta em nós para nos levar à imagem perfeita de Jesus. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida, depois do novo, ele opera o novo nascimento, pelo sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Ele opera o novo nascimento e vai lutando para me levar à imagem de Jesus. Melhor dizendo, ele quer que eu seja igual a Jesus. Entendeu? Então, a obra do Espírito Santo é essa. Ele nos imprime o caráter de Cristo. Certo? É como se fosse uma xerox, alguém igual. Não é, mas é igual. Parece. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos conduzirá até o final da nossa jornada. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. O mesmo Espírito que começou essa obra, né, maravilhosa de conversão na nossa vida, ele não abandona a gente pelo meio da estrada. Ele vai acompanhar a gente até o grande dia de Cristo, quando o Espírito Santo ele vai levar a gente e vai entregar a Jesus, né, lá nos ares. Vai ser bênção, certo? Então nós temos, até a volta de Jesus, nós temos uma companhia maravilhosa com a gente, que é o Espírito Santo da glória de Deus. O Espírito Santo também nos lembra, né, o que já está em nossa memória, certo? Ele não lembra aquilo que não está na tua memória. Aí já não é lembrança, já é revelação. Entendeu? Ele só lembra o que você já sabe. Se tu não sabe, ele não vai te lembrar. Ele pode te revelar. Então, o Espírito Santo, vos lembrará tudo. Agora, para você lembrar as coisas, você tem que ler, né? Tem crente preguiçoso, relaxado, que não gosta de ler, não gosta de estudar, entendeu? E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem aqueles que, não precisa ler nem estudar não. O preguiçoso que não quer estudar, não quer ler a Bíblia, ele fala, não precisa ler não. O Espírito Santo na hora lembra. Aí pega um versículo isolado lá, aí fala assim, abra a boca que eu encherei. Aí fala um monte de abobrinha.
Aí haja ouvido para aguentar. Querido, seja diligente para estudar a Bíblia, para você passar para o povo a verdade, conforme está escrito. Jesus, quando o diabo foi tentar ele, Jesus não ficou de conversinha não, e nem inventou história. Jesus falou para o diabo o que está escrito, entendeu? Jesus falou, mas está escrito, e acabou, prega o que está escrito. Mas se você não quer ler, não liga, relaxa, como é que você vai? O Espírito Santo vai te lembrar o quê? Então, estuda a Bíblia. Não fica nessa conversa que o Espírito Santo vai revelar tudo, não. Ele lembra o que a gente estuda, entendeu? Então, seja um bom discípulo, porque todo discípulo é segunda espécie. Se você é ruim de estudar, prega heresia, tu vai fazer um discípulo igual a você. Mas se você é estudioso, gosta de estudar a Bíblia, gosta de fazer as coisas certas, gosta de fazer conforme a Bíblia ensina, você vai fazer discípulos assim, que vai valer a pena, né? Você ver depois o crescimento espiritual dele. Então, muitos daqueles ficam nesse negócio de abrir a boca que eu encherei e estudar a Bíblia mesmo não quer. Mas o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que você sabe, que você estuda, tá? Número 3 aqui. O Espírito Santo, ele reprova também e convence o mundo, certo? Porque, restando depois, é que a obra que ele realizou da salvação, o que Jesus fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, foi a obra da salvação. Então, essa obra está à nossa disposição. A salvação agora, ela é de graça. Ela está à disposição de todo aquele que crê. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente tem, o crente e a igreja tem que pregar o evangelho, tem que ensinar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Não tem nenhum outro método dado pela palavra de Deus em que alguém possa ser salvo, que alguém possa crer. Ninguém vai crer se não tiver pregação. E é pregação da palavra, não é falando abobrinha não, falando que não deve, falando mal da vida dos outros, falando mal de igreja. Isso aí não resolve nada não. A fé vem pelo ouvir e ouvir palavra de Deus, entendeu? Então, a salvação está à disposição de todo mundo, mas para que as pessoas sejam salvas, elas primeiro precisam ouvir, certo? E precisa de alguém para persuadir eles a aceitar Jesus. E quem é que persuade? Quem é que convence o pecador? É o Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o homem. Não é nós que convencemos. Nós temos que dar bom testemunho, temos que pregar a palavra viva, sadia, mas quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. Nós somos pregadores e o Espírito Santo é o convencedor. Não troca as bolas, não. Não tenta convencer ninguém. É lógico que numa necessidade, sendo preciso, a gente dá uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Procuramos ensinar com sabedoria, mas o convencimento só vem pelo Espírito. Então o Espírito, ele convence o mundo do pecado, entendeu? Convencer aqui dá a ideia de persuadir, né? Do pecado, e não dos pecados. Isso aqui é muito importante, que Jesus falou, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, no singular. Por que do pecado? Do pecado porque não creem em mim. Então, a questão aqui é que as pessoas consideram, os estudiosos, né, a maioria, né, os estudiosos sérios, eles creem que a incredulidade, ela é a raiz de todos os pecados. Porque quando a criatura não crê, aquilo vem um monte de pecado atrás. E Jesus falou do pecado, não dos pecados. Ele falou, convencerá do pecado, porque não creem em mim. Então qual é o pecado aqui que o Espírito Santo tenta convencer? É da incredulidade, certo? É muita gente incrédula, crente incrédulo, é um paradoxo, né? Duas coisas paralelas, mas totalmente diferentes. Ele é crente e é incrédulo, né?
Então, eu repito, a incredulidade ela é considerada a raiz de todos os pecados, porque do pecado, porque não crê em Jesus. Então, o Espírito Santo, ele tem uma obra profunda nessa área. Como? O Espírito Santo, ele quer tornar essas pessoas conscientes do seu pecado. Quantas pessoas você evangeliza e ela vai dizer para você: ah, eu não preciso não, porque eu sou uma boa pessoa, eu não peco, eu não faço isso. Ela não tem consciência da sua miséria espiritual. Mas o Espírito Santo está na terra para isso, para levar a pessoa a entender que ele é um miserável pecador, que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A atuação do Espírito Santo é isso, é levar as pessoas a entenderem a sua miséria espiritual, levando eles a aceitar Jesus como o único caminho da solução, da salvação. É a obra do Espírito Santo. E também o Espírito Santo convence o mundo da justiça, né? Quando ele vier, vai convencer o homem do pecado, da justiça, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a justiça, entendeu? É como se Deus ali na cruz pegasse a justiça do homem e colocasse em Jesus, e colocasse a justiça de Jesus em nós, entendeu? Porque Jesus, ele foi feito por nós justiça de Deus, entendeu? Então, lá Deus foi justo. Por quê? Porque ele castigou Jesus em nosso lugar. Jesus ali foi o nosso substituto. Ele foi o nosso substituto. Então, ele pagou o preço por aquilo que ele não cometeu, mas estava sofrendo em nosso lugar. Então, ali, Jesus cumpriu toda a justiça do Pai.